E aí, tudo bem, galera? Segundo ano. É o seguinte, vejam bem, nós vamos ter uma avaliação de filosofia, não é isso? Então, nas próximas semanas nós vamos estar tendo esse processo avaliativo, não vai ser nada demais, vai estar tranquilo. Mas aí, o que eu trabalhei com vocês até agora, eu vou colocar nas questões dessa avaliação, tudo bem? E aí, a atenção máxima é para a nossa aula do calendário, né? A live, a videoconferência, a videochamada. Vocês lá, nós vamos discutir todos os conteúdos que nós vamos colocar na avaliação para esclarecimento de dúvidas, deixar tudo certinho, tá bom? Aqui eu só vou pincelar o que é que vai cair. Não é uma revisão completa, isso vai ser feito ao vivo, eu e vocês, com base nas dúvidas. Mas aí vamos lá. No estudo dirigido, vocês vão notar que eu pedi 4 capítulos, que foi o capítulo 4, 5, 6 e 7. Esses daí, galera, não tem, são pequenos, são tranquilos, não tem grandes complexidades, só tem os conceitos chaves que vocês precisam pegar. É tranquilo. Por exemplo, capítulo 4, filosofia e bioética. Bioética está relacionado a um campo onde a tecnologia e a ciência avançou tanto, a medicina, que tem que ter uma discussão ética de qual é o limite da ação do ser humano. Então nós precisamos agora debater sobre isso, e recai no campo da filosofia, porque quem discute moral e ética é filosofia. Então vocês vão notar que esse conteúdo ele está relacionado a uma prática que é realmente de entendimento de qual é o limite que a tecnologia deve ir, já que ela ultrapassou muitas fronteiras. Então a clonagem, qual é o limite ético disso daí, não é? Então, alterar, fazer pesquisas em seres humanos, qual é o limite ético? Pesquisas em animais, qual é o limite também? Então, nós temos muitos debates que têm que ser feitos, mas que tem que ter um limite. Esse limite é o chamado código de ética, por exemplo, da medicina, né? O código de ética de pesquisa de vacinas, por exemplo. A bioética vai debater qual é o passo para fazer testes em vacinas em seres humanos. Tem pessoas querendo fazer o teste porque sabem que de 100 vacinas, 100 testes, 95 dão errado. Então, se você testar em seres humanos, a chance de dar muito ruim em alguém e provocar efeitos colaterais gravíssimos é muito sério. Então, primeiro você tem que fazer testes, né, in vitro, nas células, depois fazer testes em seres animais não humanos, depois em humanos, aí fazer testes com placebo, sem placebo e tal, até chegar no ponto onde a vacina é eficiente e não causa riscos maiores em seres humanos. Mas isso daí debate uma bioética, porque, por exemplo, teve gente que falou que deveria começar testando na África logo, porque se testar na África aí a chance vai sair mais cedo, a vacina, e aí não tem problema se morrer os africanos, eles já estão com problema mesmo. Então, iria ser uma forma de tentar lá. Quem deu essa ideia foi cientistas franceses. Aí entrou na bioética, falou, como é que é? Quer dizer que tem uma vida melhor que a outra? Para testar em seres humanos, tem que ser os seres humanos da África. E por que não testa logo nos franceses? Porque sabe que inicialmente as vacinas vão dar muito ruim. Enfim, é um debate sobre esse. Lembrando que o campo da bioética tem duas filosofias, duas correntes, que é a corrente metafísica, religiosa, e a corrente materialista, a corrente laica, ou seja, aquelas pessoas que se baseiam de uma forma racional, é a laica, sem levar em conta os princípios, os preceitos religiosos, mas tenta levar em conta a razão humana nesse processo, o limite da ética humana, e tem a religiosa, que vai basear também em um preceito onde a religião, os princípios da religião não podem ser afetados pelo avanço da ciência. Aí tem muitas discussões, por exemplo, com relação ao aborto, tem muitas discussões referentes que podem afetar os princípios da religião, tá bom? Então, é um debate que nós vamos fazer amanhã, mais aprofundado. E aí nós vamos ter também aqui o capítulo 4, visão moderna do ser humano. Lembra que o ser humano ele tinha uma essência que seria racional, só que ele muda essa essência. A essência do ser humano na idade moderna ela passa a ser a sua capacidade de escolha. A capacidade que o ser humano, diferentemente dos animais, que parece ter uma forma ali, baseada em seus instintos para agir, o ser humano ele pode escolher como é que ele vai agir. Ele pode escolher ser a forma que ele pensar. Pico della Mirandola é uma pessoa que vai pensar nisso. Rousseau vai dizer que a capacidade do ser humano mais impressionante é a capacidade dele melhorar. Então ele não está pronto e acabado como os animais, ele pode melhorar, aprender e ser um ser humano também melhor. Então ele sempre busca ter essa perfeição, a perfectibilidade do ser humano, é um processo constante. E para isso ele também tem que errar, tem que aprender, tem que escolher. Isso é o que faz o ser humano único.
Esses dois nem consideram o fator racional. E tem Sartre, que é o mais radical. Sartre vai dizer que a capacidade do ser humano, a mais importante é o seu existencialismo, é a sua existência, a capacidade racional de escolher. Tanto que a característica que ele fala que é mais importante do ser humano é ele está condenado a fazer escolhas pro resto da vida. Ele não tem como não fazer escolhas, porque o ser humano, mesmo se ele fala não vou fazer nada, é uma escolha que ele fez. Ou então que ele, mesmo que ele peça para alguém decidir por ele também decidiu sobre isso. Então é um processo bem radical o de Jean-Paul Sartre sobre o ser humano, mas ele vai também dizer que isso é a característica do ser humano, a condição do ser humano é a liberdade, é ter que fazer escolhas por toda a vida, até o fim. Por isso que o ser humano não tem uma personalidade pronta e acabada, o ser humano pode escolher, pode ser outras, pode escolher fazer alguma coisa a vida inteira, mas depois ele pode mudar radicalmente, porque ele é livre, ele não tem uma personalidade, ele não é condenado a ser a personalidade dele, ele sempre vai estar em construção. Por isso que ele fala que a existência sempre vai preceder a essência, ou seja, a personalidade do ser humano. É uma visão. No capítulo 6, tecnologia e sociedade. A tecnologia sempre faz parte do ser humano, vem de técnica. É algo que o ser humano usa para facilitar a sua vida. O fogo é uma técnica que ele teve que aprender para dominar o fogo. Aí a roda, o arado, a técnica da agricultura facilitou, foi uma revolução agrícola, tanto que marca a passagem do Paleolítico para o Neolítico. A escrita é uma técnica, uma tecnologia. Isso daí sempre vem numa noção de auxílio ao ser humano, mas nunca num processo de radicalizar e mudar a concepção do ser humano com relação a si mesmo. Então nós vamos mudar isso, porque até a Revolução Industrial todos viam isso num ponto positivo e não muito significativo. Só que a tecnologia ela passa a mudar a sociedade a tal ponto e o máximo disso vai ser a Revolução Industrial. A Revolução Industrial marca uma transição e a partir disso novas filosofias, novas análises vão ser feitas, né? Tanto que a sociologia vai surgir daí, uma nova ciência, para ver o papel da sociedade e como a tecnologia afeta. Então tem uma visão pessimista, por exemplo, que o que era para ajudar o ser humano começa a escravizá-lo e a criar uma desigualdade muito grande, muito mais rápida, que é, por exemplo, a visão de Marx e de Engels, que a tecnologia, a indústria fabril, ela escraviza o ser humano, que passa a ser escravo agora de uma produção para beneficiar uma minoria, sendo que a tecnologia era para beneficiar a maioria da população. Então é uma visão negativa que eles vão trazer e também tem a questão de que novos olhares sobre a produção de conhecimento é escravização do ser humano, é de contingenciá-lo a uma condição que tira sua liberdade, ele está mais cada vez refém disso. Vale notar aí as tecnologias como elas estão hoje muito cercando o ser humano de todas as formas e ele às vezes não sabe se o que ele quer é de fato uma vontade dele ou se ele foi induzido a isso por meio de tecnologias. Então tem uma discussão bem complexa a partir disso, tá bom? É interessante vocês darem uma notada nisso daí. Então fica a dica também. A noção também de que o ser humano ele tem uma dúvida agora filosófica, né? Que é o capítulo 8, o capítulo 7, desculpe. Que é como você se tornar quem você é. Diante da sociedade onde dificilmente seus projetos são seus mesmo, você geralmente é induzido, né? Seja ideologicamente, seja por linhas de familiaridade. Então, como você se tornar quem você é? Tem uma discussão aí, que foi o último capítulo que nós falamos, que foi com base em Nietzsche, Foucault, né, Sócrates e Santo Agostinho. É uma discussão também que foi bacana fazer com vocês. Eu acho que vai ser tranquilo, porque Nietzsche, ele, por mais que ele critique a moral, ele vai falar que nós temos as forças reativas e ativas, né? Uma força lógica e outra da liberdade de expressão, e que a grande arquitetura é achar o equilíbrio para o ser humano nem viver só pelas suas vontades, mas também não viver somente pelo mundo lógico, de ele ter uma capacidade criativa ali e conseguir harmonizar esses dois universos, né? As forças reativas e ativas. Foucault vai falar sobre a história do ser humano. Então o ser humano ele tem capacidades de tentar criar uma filosofia de compreensão de si mesmo, do que é ser humano, qual é a melhor forma de agir. E aí ele vai falar que tem a filosofia do sujeito, que é de Immanuel Kant, René Descartes, né, que é um processo lógico, racional, e tem outro que vai ser a confissão. Então a confissão é o momento onde tem aqueles mosteiros, você vai se confessar para alguém, é um processo dialógico,
mas aí ele vai dizer que são processos também de controle ideológico, para saber o que, que o ser humano faz e dominá-lo. Aí tem também a psicologia, a questão de Freud, né? Você conhece a si mesmo falando para o outro e tal, mas que isso também pode ser uma forma da pessoa lhe induzir a ser algo. Então ele vê isso sempre como um controle. Ele vai dizer que como coisa positiva eram os gregos, que os gregos não tinham responsabilidades em querer se conhecer. Eles falavam para si. Então eles cuidavam de si e falavam francamente. Esse falar francamente não era para se condicionar a alguém, era um autoconhecimento, uma busca profunda e que não tinha necessidades externas e nem controle externo. Então ele vai falar isso na melhor perspectiva possível. Aí ele vai falar da maêutica de Sócrates, né, esse processo de dialogar, de refletir, de ser sincero consigo mesmo, falar o que você pensa, sem ter que esconder as coisas, fingir ser algo que não é. E também o método de Confissões de Santo Agostinho, que o livro não vai ser como Foucault, vai olhar tendo uma perspectiva positiva, que a Confissões de Santo Agostinho é você ser muito sincero. Se você está falando com Deus, você não precisa mentir para Deus, fingir que é algo que não é, mas ser sincero, falar suas falhas para você se perceber e buscar no que seria a iluminação divina, né, para o Santo Agostinho, a ser uma pessoa melhor, a agir com ética, a agir como um ser humano, de fato, como Deus gostaria que fosse. Então, para isso, você não precisa criar máscaras nem se fingir. É o falar francamente, é o cuidar de si no mundo grego, são as confissões, né? Você realmente ser sincero para aquilo que você acredita, se for um Deus, para não haver mais falsidades nem hipocrisias. Só assim nós poderíamos ser quem nós somos, sem estar no mundo maquiado, mascarado, cheio de falsas éticas de conduta, de falsas moralidades, e na prática todos seriam muito hipócritas, porque não seriam totalmente sinceros consigo. E vocês não precisam provar nada para ninguém. Na visão deles, vocês precisariam simplesmente tentar se conhecer, saber o que vocês querem e agir da forma que vocês consideram corretas, né, na prática, e não simplesmente exigir uma moralidade lá fora e ter uma prática que não condiz. É isso. A revisãozinha, nós vamos falar isso mais profundamente na aula, então estejam lá, marquem presença. É isso, um grande abraço, valeu galera, falou!